Vamos lá, gente, parte 2 da aula, tá? Continuação, né? Eu fiz uma parte longa ali porque aquela introdução vocês não tinham visto, né? Tá ali no capítulo 4 e no 5, beleza? Dá uma lidinha no 4 também. Bom, então a gente viu como deu game over aí na URSS, certo? Agora a gente vai falar dessa nova ordem dos anos 90. Bom, a gente pode dizer, já que a União Soviética acabou, que o mundo bipolar chegou ao fim, concordam? Então, se chegou ao fim porque um lado morreu, logo sobraram quantos lados de hegemonia? Não foi um só? Por isso que muitos passaram a chamar esse período dos anos 90 de ordem unipolar. Por quê? Lê aí, ó. A queda. Deixa eu pegar o meu laser. Cadê o laser? Achei. Ó, a queda do modelo soviético e, consequentemente, do socialismo, trouxe ao mundo uma sensação de forte vitória do modelo capitalista, não é? Beleza. Então, quando você ouve falar mundo unipolar, é por conta desta perspectiva de superhegemonia americana. Porém, essa ordem é multipolar, não é só unipolar. Então, esse é outro nome utilizado. O que quer dizer com uma ordem multipolar? Não são vários polos? Pois é. Como assim, professor? Bom, com o fim do mundo socialista soviético, a hegemonia capitalista prevalece. Porém, vários países ali desde os anos 70 começaram a se reorganizar para impor uma concorrência econômica aos Estados Unidos, vocês entendem? Tá? O Japão é um país que fez isso, né? Nos anos 80 e 90, o Japão passa a ser um importante país produtor de tecnologias, e não é até hoje? Pois é, ainda é o segundo país que mais produz tecnologia em números absolutos, né? Ali quase com a Alemanha. Japão, Alemanha, o próprio Reino Unido cresceu muito, a Europa Ocidental, não é? Então, na verdade, a gente fala que o mundo se transformou em vários polos de poder econômico e tecnológicos, beleza? Com destaque aos blocos econômicos, não é? Blocos econômicos como a União Europeia, aqui na América do Sul, o Mercosul, né? E assim por diante. Mas o bloco, obviamente, mais forte é a União Europeia. O Japão, como uma potência hegemônica ali na Ásia, tá? A China, pô, a China, né? Só que a China vai se transformar mais hegemônico nos anos 2000, mas chegou também. Ou seja, eu tenho vários polos de poder concorrendo com os Estados Unidos no campo econômico e tecnológico, certinho? E agora, nos anos 2000, outra coisa que se ouve falar muito, né? Essa rivalidade política e bélica entre, de novo, Estados Unidos e agora Rússia. Sacaram, gente? Então você vê que ficou complexo a parada, né? É muita gente dando pitaco na organização do mundo, né? Disputando poder, disputando influência, e a parada vai ficando louca, vai multipolarizando as áreas de influência. Belezinha? Então, em função dessa complexidade, teve uma galera que resolveu misturar os dois nomes. Ué, por que a gente não chama de ordem unimultipolar? Uni, por quê? Porque é a potência, a hiperpotência Estados Unidos, que continua sendo, né, ali nos anos 90, tá? Que continuou sendo a grande potência bélica e econômica do mundo, né? Porém, com vários polos regionais de poder. Então, a ideia de unimultipolar considera os Estados Unidos como ainda o grandão, porém considera também que no campo econômico a União Europeia rivaliza, no campo tecnológico o Japão está ali rivalizando e hoje em dia a China, né? Então, nesse contexto, eu também posso chamar de ordem unimultipolar. Beleza? Tranquilo? Massa, né? Olha aí quantos nomes para o mesmo período. Tem que ficar ligado, né? Mas é facinho de entender. É só interpretar. Bora lá, continuando. Olha que legal esse mapinha. Esse mapa, obviamente, gente, é uma generalização, uma simplificação da parada, para ficar didático, né? A gente chama essas paradinhas aqui de tríade do capitalismo, a tríade do capital, né? Eu tenho Estados Unidos aqui no Ocidente, que não há dúvida que ele influencia todo o continente americano, a Europa Ocidental polarizando toda essa área aqui da África, parte do Oriente Médio e Europa Oriental, e o Japão polarizando a Ásia.
Obviamente, né, gente, que a gente está falando de um contexto anos 90 aqui e tal, isso aqui é uma generalização. É óbvio que os Estados Unidos influencia a África, influencia o Oriente Médio e a China, e o Sudeste Asiático aqui, né? Beleza? E é óbvio também que a Europa Ocidental também influencia para cá, né? Mas esse mapa é legal para você entender como que no começo dos anos 90 nós temos ali polos de poder econômico muito bem definidos e polarizados em três eixos, né? Japão, União Europeia que é a Europa Ocidental e Estados Unidos, né? Belezinha? Tranquilo, né? Bora lá então. Olha que interessante isso aqui, né? Bom, esses organismos internacionais que eu citei aqui, que tem na apostila dos senhores, você vai olhar e vai falar, pô, isso aqui tá de boa, hein? Isso aqui eu já estudei com o Plaça, e o Plaça passou um bom tempo explicando pra gente isso aqui. Estão lembrados? Falamos bastante de FMI, falamos bastante de Banco Mundial e de OMC, e falamos também da OTAN, né? Então você vê que legal, né? Tudo isso aqui, ó, a gente já matou, mano. Vocês já estudaram, né? Então eu vou dar um foco maior aonde? Nessa parada aqui que vai ser um pouco mais ou menos novidade para vocês, né? Que é a estruturação da ONU. Beleza? Só algumas considerações, né? FMI empresta dinheiro para países endividados, né? O Banco Mundial financia projetos em países que querem se desenvolver, ou seja, não é para pagar dívida. Aqui paga dívida, aqui são projetos. A Organização Mundial do Comércio tenta manter, abre aspas, um comércio justo e sem grandes privilégios no mundo, né? Ou seja, ele tenta manter uma livre circulação partindo do princípio de que todos têm direitos iguais no comércio global. Tudo com muitas aspas aqui, né? Lembrando que o OMC, na verdade, né, é presidido por um brasileiro, né? Um cara, quer dizer, presidiu a OMC por muito tempo, o Azevedo, um cara muito competente. Isso mostra como o nosso país é massa. Tem muita gente massa no nosso país aí nessas organizações internacionais, viu? Muita gente mesmo, né? Então a OMC ela tenta apaziguar as brigas comerciais que existem no mundo. Isso não são poucas não, viu? São várias, tá? Bom, a OTAN a gente lembra que veio ali para conter o socialismo, lembra? Que é para conter o avanço socialista lá na Guerra Fria. Porém, acaba o mundo socialista, a OTAN continua. Lembra que eu falei lá na aula passada, no vídeo passado e lá na sala de aula de vocês, hein? Lembra que agora eu passo a ter vários inimigos, o terrorismo, né? Grupos fundamentalistas islâmicos, por exemplo, né? Alguns grupos fundamentalistas islâmicos, né? É bom dizer. Eu passo a ter vários ataques contra parceiros ali do mundo ocidental, daquela tríade que a gente falou, né? Ali na Europa a gente passa a ter vários conflitos. Então a OTAN ela continua para tentar manter um certo equilíbrio de poder na mão dos Estados Unidos e da Europa Ocidental, você entende? É uma forma dos Estados Unidos continuar interferindo militarmente na Europa e também em vários outros países, porque a OTAN, lembra que eu falei na aula? Nos anos 90 e 2000, a OTAN começa a se expandir para o leste europeu. A Rússia vai ficar bem bravinha. Porém, fizeram uns acordos lá, fizeram uns bem bolados ali, para tentar um respeitar o outro. Esse bem bolado, esse acordão que foi feito em 2014, ó, meio que caiu por terra, né? Porque a OTAN aumentou suas tropas ali para o leste europeu e a Rússia também movimentou tropas ali perto das suas fronteiras, né? É a crise da Ucrânia. A crise da Ucrânia ali, né? Bem importante aquele contexto que é bem recente. Foi ontem, hein? 2014, pô, foi ontem, né? Então é legal lembrar que a OTAN vem expandindo. Por que ela expande? Para manter os interesses militares, né, e outros interesses políticos também, principalmente de quem? Dos Estados Unidos, na Europa e em outros países ali na Ásia, por exemplo. A Colômbia aqui na América do Sul é país parceiro da OTAN, né? O que tem na Colômbia? Pensa aí você, né? Tem tropas, pode ter prerrogativa de se ter tropas da OTAN dentro da Colômbia, aqui do nosso lado, né? Então é um assunto legal para ser pensado, beleza? E aqui vamos falar então da ONU? Bora lá. A nossa ONU, né?
Repara que a ONU ela é organizada por 6 grandes secretarias, grandes órgãos, né? O Conselho de Tutela, que deve estar embaixo da minha cara aí, né? Você não deve estar vendo, tá vendo para cá, ó, na extrema direita aqui. O Conselho de Tutela eu não liguei muito de ficar embaixo da minha cara, porque o Conselho de Tutela não está funcionando, ele está em stand-by, tá? Não tem nenhum país hoje oficialmente tutelado pelo Conselho de Tutela. Conselho Econômico Social. Ah, aqui é massa, hein, gente? Isso aqui é uma parte da ONU que cuida de um monte de organismos. E é um monte de organismo que trabalha e faz trabalhos muito legais aí para tentar manter o funcionamento de acordos humanitários que rolaram aí ao longo dos últimos anos. Você tem que entender o seguinte, tá? A ONU ela foi criada logo após a Segunda Guerra, tá? E o objetivo principal da ONU era ser uma organização supranacional, ou seja, acima das nações, que pudesse conversar e evitar que acontecesse uma nova guerra do tamanho que foi a Segunda Guerra Mundial. Então a ONU tem o objetivo de garantir a paz mundial. Olha, né? É quase uma utopia, né? E quando eu falo utopia para vocês, não é algo que é impossível, né? É aquela meta que está lá na frente, que a gente mira, mira, mira e sempre busca, né? Então, por mais que eu saiba que eu não vou alcançar a paz mundial, o caminho para buscar a paz faz a sociedade ser melhor, não é? O fato de você trabalhar para construir a paz vai fazer de você um jovenzinho melhor. E é aí que está a sacada, né? Então, mirar a paz mundial, por mais utópico que soe para você, na verdade tem como objetivo o quê? Que as pessoas construam um caminho, né, na direção da paz e da harmonia. Bonito, né? Ah, professor, mas isso aí não me parece que acontece no mundo. É, gente, eu entendo vocês, né? A gente tem várias guerras, várias tretas por aí, coisas, perseguições, né, de minorias. Mas o que que você precisa lembrar? Que se não fosse a ONU, gente, se não fosse esses organismos do Conselho Econômico Social, se não fosse olha aqui, a Organização Mundial da Saúde, o que que seria dessa pandemia? Já pararam para observar a importância da OMS hoje? Olha a importância da Organização Mundial da Saúde para alertar e ajudar a coordenar medidas numa pandemia. Você entendeu? Já pensou se não existisse uma OMS hoje? Você entende que a coisa ia ser bem pior? Pois é, quem que ia falar em nome dos mais pobres? Entendeu? Então a OMS, por exemplo, a Organização Mundial da Saúde, tem um papel hoje, no ano de 2020, nesta pandemia, um papel central. Olha que legal. Então a gente tem que pensar sim que a ONU é um organismo importante e que a ONU está trabalhando pela paz mundial. Ah, mas é muito complexo, professor. Eu sei, mas ela vem trabalhando e isso não pode ser esquecido. Tudo bem? Olha aqui outro organismo importante, ó, a FAO. Olha aqui, ó, é uma sigla em inglês, né? Saca meu inglês. Food Agricultation Organization. É, né? Ou para você que não manja nada de inglês, né? Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação, né? Food Agricultation Organization, né? A FAO tem um papel muito importante também, foi presidida por brasileiro, hein? Olha, o Brasil, né? Foi presidida e ela tem um papel importante para tentar fazer com que determinados lugares onde há insegurança alimentar, ou seja, onde falta comida para as pessoas, que isso não gere fome, crises graves, né? Ela tenta conversar com os países para redirecionar alimentos, né? Ensina técnicas agrícolas de irrigação. Isso é bem legal. A FAO tem um papel bem legal também no mundo, tá? Ah, professor, nunca vi a FAO trabalhando. Graças a Deus. Ainda bem. É que você não viu situações graves de desabastecimento de comida. Beleza? Mas lá em continentes, por exemplo, em países muito pobres da África, ela é extremamente atuante. No continente asiático, em lugares mais pobres do mundo, a FAO faz o seu papel. Beleza? Unesco, aí você já ouviu falar, né? Vai trabalhar com cultura, patrimônio histórico, né?
vai tombar as coisas, né? Isso aqui é um patrimônio histórico tombado pela Unesco, ou seja, significa que essa parada aí que você está vendo é extremamente importante para a história e cultura da humanidade. Olha que coisa legal. Beleza? Unicef, né? Lembra lá das campanhas do Unicef? Criança e adolescência, vai cuidar desse ponto específico. Outra coisa, o OIT, né? Organização Internacional do Trabalho, outro organismo fundamental, tá? Ele ajuda a combater explorações de trabalho, beleza? Por exemplo, fiscalizar onde há trabalho escravo, fiscalizar condições de exploração de trabalho infantil, por exemplo. Então, a OIT tem esse papel. É bem massa, né? Conselho Econômico e Social, ó, são os órgãos que tem ali que mais funcionam dentro da ONU. Belezinha? Outra função da ONU também é evitar que povos sejam explorados, garantir o direito que a gente chama de, vou falar devagar, a gente chama de autodeterminação dos povos. Beleza? Aqui a gente tem o secretariado da ONU, é onde fica tipo abre aspas, né, o presidente da ONU, né, o secretariado geral. Esses órgãos aqui que estão aqui na Assembleia Geral, eles estão ligados ao secretariado. Eu devia ter posto aqui, não pus, mas você bota aí uma seta para aqui, puxa a setinha para cá, beleza? Ó, PNUD, Acnur, estão tudo aqui, tá? Tribunal Internacional de Justiça vai julgar as tretas, né? Por exemplo, eu estou alegando perseguição política. Você pode entrar no tribunal da ONU, que fica lá na Holanda, né? Fica em Haia, tá? O tribunal de Haia, para poder julgar algum ato de abuso de poder de um país, por exemplo. Beleza? Também o tribunal ele tem um papel bem relevante. A Assembleia Geral, todos os países membros participam, mais de 190 países participam e têm direito a voto, né? Eles que escolhem o secretário-geral. E aqui é o Conselho de Segurança, presta atenção que aqui é polêmico, hein? Conselho de Segurança são 5 membros permanentes e 10 membros rotativos, né? Os membros permanentes têm direito a veto. O que isso significa? O direito a veto significa que se 14 falarem não, e um desses 5 falar sim, é sim, entendeu? Ou seja, o direito a veto significa que um veto, anula toda a decisão dos outros membros do Conselho de Segurança. Quem é permanente? França, Inglaterra, Estados Unidos, Rússia. Esses 4 não ganharam a Segunda Guerra Mundial? Fácil, pensa assim, quem ganhou a Segunda Guerra Mundial? Mas a China que entrou depois, porque é a China, né? Pô, gigantona. Certo? Os 5 membros com direito a veto. Os outros 10 são rotativos, 2 em 2 anos muda. O Brasil já foi membro do Conselho de Segurança várias vezes também. Belezinha? Esta é a nossa ONU. Tã. Bora lá continuar, senão o vídeo vai ficar muito longo. Nossa, professor, é muito conteúdo. Eu sei. Vamos manter o foco. Aqui, ó, alguns conflitos geopolíticos nesta nova ordem, né? Nesta nova ordem. Está escrito ordem aqui, ficou branco no branco, não foi uma coisa muito esperta. Mas vamos lá. Vários conflitos marcaram esse cenário dos anos 90. Só que é interessante observar, a maioria desses conflitos foram conflitos regionais, né? Conflitos regionais. Guerras entre países, guerras civis, né? Perseguições internas, perseguições contra minorias étnicas, perseguições contra minorias religiosas. Olha que louco, né? Entra a nova ordem mundial, explode conflitos, sobretudo na Europa. Gente, ali na Europa teve várias guerrinhas. Guerrinhas, quando eu falo assim, que são um espaço territorial pequeno, tá? Vários conflitos que foram extremamente danosos do ponto de vista humanitário. Beleza? E aí, nesse contexto, você entende a importância da OTAN pela lógica americana? A OTAN interferiu em vários contextos desse militar e falou, ó, não pode fazer isso, né? A gente vai tomar o controle aqui da segurança. Ou seja, os Estados Unidos e a OTAN se colocavam como uma grande polícia do mundo, né? A gente usa esse termo, polícia do mundo. Beleza? E o primeiro conflito que os Estados Unidos se coloca nessa condição é a Guerra do Golfo, lá em 1990. Essa guerra aqui, tá? Ela foi muito importante no ponto de vista de uso de novos armamentos, né? Os Estados Unidos utilizou um monte de armamentos que ele nunca tinha utilizado antes,
tá? Meio que para mostrar poder, né? Meio para mostrar, olha o que eu tenho aqui, hein? Então foi uma guerra, né, que quase não se usou soldados em solo, né? Na verdade foi uma guerra, como a foto te mostra aí, por bombardeios à distância, aviões, né? Foi uma guerra devastadora. Porque o Saddam Hussein, né, invadiu o Kuwait nos anos 90, né? Alegando que o Kuwait não estava respeitando cota de produção de petróleo, alegando direito histórico, um monte de parada. Obviamente, né, que essas desculpas eram, na verdade, esses argumentos eram desculpas para o Saddam Hussein assumir o controle do petróleo do Kuwait, porque o Iraque estava muito endividado, porque ele tinha acabado de sair de uma guerra longa com o Irã, entendeu? Estava devendo, precisava de uma grana, então ele invadiu o Kuwait, que é um país pequenininho, assim, minúsculozinho, tá? Beleza. Em 91, houve uma reação, né? O Conselho de Segurança da ONU concordou em uma intervenção militar. Quem que foi o país que coordenou essa intervenção militar? Tandã! Estados Unidos, né? Na verdade, foi feita uma coalizão, onde essa coalizão basicamente era os Estados Unidos, né? Que controlou tudo. Os Estados Unidos invadiu o Iraque, em poucos dias bombardeou e arrebentou tudo, tá? Mostrou um poder enorme e começou a impor condições ali na região. Então, por isso que a gente fala que esta guerra foi a primeira guerra ali dos anos 90, né? Que serviu para os Estados Unidos deixar claro que na nova ordem mundial quem ainda mantém o controle bélico e o maior poder bélico do mundo são eles. Obviamente que também isso irritou muita gente que depois reagiu com um monte de ataques terroristas, não é? Beleza. Entende esse contexto? Então, por isso que a Primeira Guerra do Golfo é importante nesse cenário, tá? Porque foi a primeira guerra na nova ordem mundial que os Estados Unidos se colocou como polícia do mundo, né? Interferindo e dizendo como as coisas iam funcionar. Beleza? Para mostrar poder, para mostrar aquela lógica de unipolaridade, ou seja, uma lógica de hegemonia maior do que os outros, certo? E aqui, gente, para a gente finalizar esta aula de hoje, né, a segunda parte, vamos falar um pouquinho dos conflitos que culminaram na dissolução da Iugoslávia, tá bom? Olha aqui, a Iugoslávia é todo esse território aqui, ó, desses vários países coloridinhos aqui, formavam a antiga Iugoslávia. A Iugoslávia, nos anos 90, né, já que o RSS afundou, a Iugoslávia toda se separou, formando 6 países. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Beleza? Esses 3 caras aqui, Sérvia, Montenegro e Macedônia. Ah, professor, formou tudo junto? Não. O processo de formação, de solução da Iugoslávia é um processo aí que levou vários anos, tá? Começou ali no comecinho dos anos 90 e se estendeu até, a gente pode tratar até 2008, até agora, na verdade, né? Com a questão de Kosovo, por exemplo. Foram vários conflitos, algumas guerras muito violentas, né? A própria banda U2 tem uma música que fala Miss Sarajevo, né? Que vai falar um pouquinho, abordar um pouquinho essa violência absurda dos anos 90. Os sérvios, olha aqui a Sérvia, né? Que ficou como sendo Iugoslávia por um tempo, ela impôs algumas condições para tentar manter seu território e seu poder, e ela manteve um domínio extremamente violento, sobretudo na Bósnia, né? E aí houve um processo aí que foi chamado de limpeza étnica. Os caras invadiram. O que é uma limpeza étnica? Quando você invade, vai matando todo aquele grupo lá para você não ter problema. Olha a lógica. Eu tenho um problema com aquele povo, se eu matar todo aquele povo, eu vou ter problema com eles? Não, morreram todos. Olha que bizarro, né? Simplificando, seria uma lógica mais ou menos dentro dessa perspectiva. De novo, houve interferência militar da ONU, a ONU invadiu, invadiu a soberania desses países, alegando que esses países, que a Sérvia estava abusando do poder. Então, quando um país abusa do poder assim e provoca um genocídio, tá, a ONU pode aprovar que uma coalizão militar, né, não respeite, entre aspas, a soberania daquele país. Ou seja, que invada aquele país para impor uma ordem à força. Beleza? Isso aconteceu na Sérvia. Beleza? Então foram vários conflitos regionais aqui. O último país formado, eu falo entre aspas porque tem gente que não reconhece, foi Kosovo. Em 2008, Kosovo se autoproclamou independente, tá? Alguns países reconheceram, outros tantos não reconheceram. Então a condição de Kosovo está aí, meio que
pendente ainda por parte do mundo. Ainda assim, tem violência aqui, tem perseguição e tem muitos kosovares que fogem daqui para ir para a Europa Ocidental. É um fluxo migratório importante, tá bom, galera? A Macedônia aqui teve uma tretinha com a Grécia recente, quer dizer, recente não, né? Resolveu recentemente, né? Ele virou agora o nome, o problema era o nome, que tem uma região da Grécia que também chama Macedônia. Agora chama Macedônia do Norte. Pronto, facinho, né? Resolveu a treta, mudando o nome. Beleza? Então isso é um pequeno exemplo de alguns conflitos extremamente relevantes que aconteceram nessa nova ordem mundial. Tá curioso? Quer saber mais? Pesquisa, meu lindo, pesquisa e vem comigo aí no ao vivo do Hangout que eu vou tirar dúvida de vocês. Um grande abraço do Plaça, se cuidem, fiquem em casa, não façam nada de errado e estudem. Até mais, beijos, fui!